Evangelho de hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Nada externo torna o homem impuro. Seja muito bem-vindo a este momento de encontro com a Palavra Viva de Deus. Hoje, mais do que simplesmente ouvir um texto sagrado, somos convidados a permitir que essa palavra nos atravesse, nos ilumine e nos transforme por dentro. Há mensagens que confortam, outras que encorajam, e há aquelas que nos confrontam com amor. A liturgia de hoje pertence a essa última categoria. Ela nos conduz ao centro daquilo que realmente importa, o coração humano. Prepare o seu espírito. Acalme seus pensamentos. Abra-se com sinceridade, porque o que você vai ouvir não fala apenas de personagens do passado, mas da sua própria vida, da sua consciência e das escolhas que você faz todos os dias. Evangelho de hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Segundo o Evangelho de São Marcos, nada do que vem de fora torna o homem impuro. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, fama ligada ao nome do Senhor, e veio para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa, com camelos carregados de perfumes, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não houve questão alguma tão difícil que o rei não fosse capaz de esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, os alimentos de sua mesa, os lugares onde se sentavam os seus oficiais, o serviço de seus servos com suas vestes, as bebidas servidas e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou profundamente impressionada. Então disse ao rei: era verdade o que ouvia em minha terra a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com meus próprios olhos. E agora percebo que não me contaram nem a metade. Em sabedoria e riqueza, superas tudo o que eu tinha ouvido. Felizes são teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre em tua presença e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Foi por amor eterno a Israel que o Senhor te constituiu rei, para exercer o direito e a justiça. A rainha ofereceu ao rei grande quantidade de ouro, perfumes em abundância e pedras preciosas. Nunca mais chegaram tantos perfumes quanto aqueles que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A boca do justo anuncia a sabedoria. Confia teu caminho ao Senhor, põe nele tua esperança, e ele agirá. Fará brilhar tua justiça como a luz da aurora, e teu direito como o sol do meio-dia. A boca do justo anuncia a sabedoria. A boca do justo profere a sabedoria. Sua língua proclama o que é justo. Ele traz no coração a lei do seu Deus, seus passos não vacilam. A boca do justo anuncia a sabedoria. O Senhor é a salvação dos justos, seu refúgio no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os liberta, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele encontram abrigo. A boca do justo anuncia a sabedoria. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Escutai todos e compreendei.
nada que entra de fora no homem pode torná-lo impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Quando entrou em casa, afastando-se da multidão, os discípulos lhe pediram que explicasse a parábola. Ele lhes disse: também vós sois assim tão incapazes de entender? Não compreendeis que nada do que entra de fora no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois vai para o lugar próprio? Assim Jesus declarava puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a calúnia, o orgulho e a insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Senhor Jesus, hoje não queremos escutar-te apenas pela metade. Dá-nos um coração sincero, capaz de abandonar as justificativas e permitir que tua palavra nos purifique por dentro. Mostra-nos o que precisa ser curado em cada um de nós, mesmo que doa, porque sabemos que somente a verdade nos torna livres. Amém. Muito amada comunidade, hoje o Evangelho nos conduz ao ponto mais profundo da vida espiritual, o coração. Jesus não começa falando de regras exteriores. Ele não inicia discutindo tradições humanas ou aparências religiosas. Ele vai direto à raiz. Ele nos ensina que a verdadeira pureza não está no que tocamos, no que comemos ou no que evitamos externamente. A verdadeira pureza nasce dentro de nós. Vivemos em um tempo em que a aparência tem um peso enorme. Cuidamos da imagem, do discurso, das redes sociais, do que os outros pensam a nosso respeito. Esforçamo-nos para parecer corretos, equilibrados, espirituais. No entanto, muitas vezes negligenciamos aquilo que ninguém vê, mas que Deus vê claramente. O interior. Jesus afirma que não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele. E ao explicar aos discípulos, ele aprofunda ainda mais. Do coração humano saem os maus pensamentos, as maldades, as injustiças, as invejas, o orgulho, a falsidade, a desordem interior. Isso nos desconcerta, porque é mais fácil culpar o ambiente, as circunstâncias, as pessoas que nos feriram, as situações difíceis que enfrentamos. Tudo isso influencia sim, mas Jesus nos ensina que o verdadeiro trabalho espiritual não consiste apenas em organizar o exterior. O verdadeiro caminho de santidade começa quando permitimos que Deus ordene o interior. Quantas vezes justificamos atitudes dizendo que fomos provocados? Quantas vezes explicamos nossas palavras duras dizendo que estávamos cansados? Quantas vezes alimentamos pensamentos negativos, invejas silenciosas ou ressentimentos antigos e os normalizamos dentro de nós? Jesus não enumera essas realidades para nos humilhar. Ele as revela para nos curar, porque aquilo que é reconhecido pode ser transformado. Aquilo que é trazido à luz pode ser purificado. A primeira leitura nos mostra a rainha de Sabá admirada com a sabedoria de Salomão. Ela reconhece que a sabedoria verdadeira vem de Deus e que ela se manifesta em justiça, retidão e governo equilibrado. Essa mesma sabedoria é a que hoje o Evangelho nos convida a buscar. Uma sabedoria que governe nosso próprio coração. Não basta ter uma vida exterior organizada se o interior está desordenado. Não basta parecer justo se o coração está dominado por orgulho ou dureza. Deus não se impressiona com fachadas. Ele se alegra com corações sinceros.
Por isso, o propósito de hoje é claro e profundo: cuidar do coração mais do que da imagem. Vigiar os pensamentos antes que se transformem em palavras. Examinar as intenções antes que se tornem ações. Permitir que o Espírito Santo revele o que precisa ser curado. Talvez hoje Deus esteja mostrando a você um ressentimento antigo que ainda não foi entregue. Talvez esteja revelando uma atitude de orgulho que você chama de personalidade forte. Talvez esteja apontando uma inveja silenciosa que você nunca confessou, nem a si mesmo. Não tenha medo de olhar para dentro. Deus não revela para condenar, Ele revela para libertar. Amado Senhor Jesus, entra em nosso coração com Tua luz. Ordena o que está desordenado, cura o que foi ferido, purifica aquilo que temos justificado. Não queremos uma fé de aparência, queremos uma fé verdadeira, enraizada na sinceridade. Torna-nos atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às intenções escondidas que às vezes nem percebemos. Ensina-nos a vigiar o interior com humildade e coragem. Pai Santo, agradecemos pelo dom da vida e por este dia que nos concedeste. Obrigado pelo pão de cada dia e pela Tua palavra que nos alimenta. Permite que, através deste Evangelho e de todos os que ouvimos, possamos renascer como pessoas renovadas, fortalecidas e comprometidas com a verdade. Olha por todos aqueles que agora elevam suas preces pessoais. Recebe suas súplicas, consola os aflitos, fortalece os desanimados, cura os enfermos, orienta os que estão confusos. Derrama a Tua bênção sobre nossas famílias, nosso trabalho e nossos caminhos. Cremos na Tua promessa. Se guardarmos Teus mandamentos, Tu nos abençoarás e nos protegerás. Confiamos em Ti. Amém. Querida comunidade, permita que esta palavra continue ecoando ao longo do seu dia. Pergunte-se com sinceridade: o que Deus está me convidando a transformar dentro de mim hoje? Que não saiamos daqui apenas informados, mas verdadeiramente transformados. Que nossa vida seja testemunho de um coração purificado e livre.